Olá, pessoal, meio-dia e 10 em ponto, boa tarde. Eu sou o professor Leonardo, sou professor de História e há mais de 10 anos eu trabalho na preparação de participantes, né, na preparação de alunos para participar do Enem e também trabalho como chefe de sala, trabalho na aplicação do Enem já há bastante tempo, há mais de 10 anos. E como já está virando tradição, todos os dias, de segunda a sexta, sempre meio-dia e 10, a gente tem o nosso compromisso, uma live curtinha de mais ou menos 10, 15 minutos, onde nós vamos juntos estudar, resolvendo questões de história que já foram cobradas em provas anteriores, tá? Faltam 166 dias para a prova de história, para a prova de ciências humanas, e essa prova vai acontecer no primeiro dia de aplicação, que vai ser dia 13 de novembro. Então, de hoje até o dia 13 de novembro, faltam 166 dias, tá certo? Então, vamos lá, vamos, já feitas as apresentações, vamos então para a questão de hoje. E hoje nós vamos trabalhar com uma questão que foi cobrada, né, uma questão que apareceu na prova de 2016. E ela vai falar a respeito da Operação Condor. Então nós vamos agora ler o texto, vamos ler as opções. Eu vou dar aí uma explicada, uma explanada a respeito do que foi a Operação Condor, e aí a gente chega no final marcando a nossa opção correta, tá certo? Então vamos lá, qual que é o texto, né? O texto vai dizer o seguinte: a Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Então aqui ele está dando um contexto, tá? O que era a Operação Condor e em qual período e em que região isso aconteceu. Depois ele vai enumerar. Depois do Brasil e do Paraguai, foi a vez da Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Argentina de novo. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civis militares, em menor ou em maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Depois do texto, vem então as opções. Levando-se em conta o contexto em que foi criada a referida operação, tinha como objetivo coordenar modificações de limites territoriais, sobrevivência de oficiais exilados, interferência de potências mundiais, repressão de ativistas oposicionistas ou implantação de governos nacionalistas. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que foi a tal da Operação Condor. Essa operação, ela foi uma aliança entre ditaduras militares que surgiram aqui na América do Sul a partir da década de 60, tá? E essa operação ela vai contar com a coordenação, né, com a aliança, com o apoio dos Estados Unidos. E isso vai permitir a troca de informações entre os integrantes da operação para perseguir pessoas que eram contrárias às ações dos governos militares ou que tinham algum tipo de ligação com o comunismo. Lembrando que nessa época, no mundo, a gente estava vivendo um período da Guerra Fria. Então, né, o combate ao comunismo ele era muito forte, tá? Então, todos os governos que não estavam ligados ao comunismo, ao socialismo, eles, né, tinham como base o combate a isso, né, ao combate aos seus adversários, tá certo? E o que a Operação Condor ela fazia? Tá? Ela era dividida em três fases. A primeira fase ela era constituída como uma base de dados. São os famosos dossiês, né? Então quem estudou um pouquinho aí já dos governos militares vai lembrar ali daquela parte dos dossiês que foram criados pelo Serviço Nacional de Informação, SNI. E essa primeira fase, o objetivo dela era de identificar quais eram
os militares ligados à ideologia de esquerda. Tá? Basicamente era isso. A segunda fase também era baseada em interrogatórios, só que aqui já começa a aparecer a tortura. Os presos políticos, para eles delatarem outros integrantes de grupos com base nos dados obtidos na primeira fase. Então, na primeira fase, eles interrogavam, na segunda fase, interrogavam de novo, mas mediante tortura. E a terceira fase foi a mais drástica da operação, porque eles tinham ações específicas nos países integrantes para assassinar e torturar pessoas, né, opositores ou integrantes de grupos anti-governo. Tá? Como o próprio texto aqui, né, da questão vai falar, a Operação Condor ela vai acontecer em vários países. Tá? Mas nos interessa entender um pouquinho do que foi aqui no Brasil. Né? A Operação Condor, ela no Brasil, ela vai acontecer ali a partir da década de 70 e que é um período onde vai começar o período ali do final da ditadura militar, que é aquela abertura política, né? Lenta, gradual e segura, como dizia o Geisel. E aí a gente tem uma questão interessante, porque entre 76 e 77, 3 opositores, líderes, né, 3 pessoas que eram líderes de oposição aos governos militares vão morrer em sequência. E essas mortes são um pouco suspeitas. Então vão ser as mortes do JK, do Juscelino Kubitschek, do João Goulart, em 76, e também a morte do Carlos Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda, em 77. Não vou entrar no detalhe de como aconteceram essas mortes, você pode pesquisar depois, porque a gente não vai ter tempo agora. Mas basicamente era isso aqui que vai acontecer e as pessoas vão lidar, né, vão vincular a morte dessas 3 pessoas à atuação da Operação Condor. Apesar dos 3 estarem afastados da vida pública desde 68, mais ou menos, eles ainda representavam a maioria da população e tinha, na visão de integrantes da Operação Condor, uma oportunidade de voltar para a vida política a partir da reabertura política do país. Durante meados ali da década de 70, os sequestros de opositores e dos filhos foram ligados a essa operação. Então, quando a gente lê, né, os textos relacionados a ditadura militar, a gente vai ver que tem muito sequestro, tem muitas pessoas desaparecidas, muitas pessoas foram mortas. Então são os desaparecidos da ditadura militar. E até hoje a gente tem gente ainda desaparecida que não foi encontrada. Tem relatos, né, de pessoas que eram mortas e os corpos jogados no mar, enfim. Então tem muita dessa questão. Mas a Operação Condor basicamente era isso. Era uma ação orquestrada dos governos militares aqui da América do Sul para identificar e silenciar, prender, matar, torturar pessoas que eram vinculadas à oposição desses governos. Então vamos voltar aqui para a análise da questão. Né? Então a questão ela traz essa questão relacionada à Operação Condor e ele vai dizer o seguinte: a Operação Condor está diretamente vinculada. Então, ele está afirmando que está diretamente vinculada a experiências históricas das ditaduras civis e militares que se disseminaram no Cone Sul entre as décadas de 60 e as décadas de 80, então entre 1960 e 1980. Depois, ele vai listar em todos os países em que isso aconteceu e depois ele vai dizer o seguinte, né? Com base na doutrina da segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo, vou marcar isso aqui também, militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Tá? Então ele está falando a respeito de identificação, deixa eu marcar aqui também, identificação de um inimigo interno. E esse aqui eu vou marcar com uma corzinha um pouquinho diferente, porque essa questão, essa informação nos interessa. Então vamos ler aqui as opções da questão. Ele vai dizer o seguinte, né? Levando-se em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar
Então vamos lá. A modificação de limites territoriais, não, né? A Operação Condor, ela não estava interessada em mudar limites territoriais. Então não era isso que estava acontecendo. Sobrevivência de oficiais exilados, também não, né? Qual que era o objetivo? Era identificar e torturar pessoas, né? Era identificar os opositores do governo. Então aqui também não é essa informação. Interferência das potências mundiais, havia a interferência de potências mundiais, mas será que é isso, né? Vamos deixar essa questão aqui por enquanto. Depois ele vai falar sobre repressão de ativistas oposicionistas. Opa, isso aqui é muito importante, tá? Então pode ser essa questão também, essa opção também. E implantação de governos nacionalistas. Não, isso aqui a gente já também pode descartar. Então a gente ficou com duas opções, que era interferência de potências mundiais e repressão de ativistas oposicionistas. Mas a gente tem que levar em conta a informação que está no texto, né? E aqui ele fala que a Operação Condor, ela era uma operação internacional, mas ela não fala sobre a interferência de potências mundiais, por mais que a gente saiba dessa interferência dos Estados Unidos. Então, o que está marcado de vermelho aí é identificação do inimigo interno. Então, a resposta correta neste caso, e de acordo com o gabarito, é a repressão de ativistas oposicionistas. Então tá aí, ó. A resposta correta, letra D, repressão de ativistas oposicionistas. Tá certo, pessoal? Bom, como sempre, a live é muito curtinha, essa foi a live número 3. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a live fica salva no feed, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, a todas as pessoas que vão ver aí na sequência. Lembrando que a gente tem um encontro marcado amanhã novamente, a partir de 12h10. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar a sua dúvida lá na caixinha de perguntas que eu vou abrir agora nos stories. Se você estiver vendo a reprise e essa caixinha de perguntas já tiver sumido, pode mandar o seu direct, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Tá? Então, todos os dias, 12h10, segunda a sexta, na verdade, 12h10, a gente tem um encontro marcado aqui, resolvendo questões do Enem 2022. Lembrando, pessoal, para o primeiro dia de aplicação, faltam só 166 dias. Vamos estudar, vamos se preparar. Eu tenho certeza que você vai sair bem, pelo menos no conteúdo de história, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês e até amanhã. Fui!